Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todas as manhãs. Salve, salve, Antônio Carmo, bom dia para você. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, especialmente a todos os amigos que nos acompanham aqui no bate-papo pela Bandivale. Opa, o nosso querido Daniel Freire nos dando carona com a Val, esposa dele, bom dia para eles. O Breno, lá na Zona Oeste de São José, o rei dos cabeças de pano, sempre com a gente, desesperado. Ele falou assim, Nicolini, e agora? Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians e já mandou um vai Corinthians, Antônio Carmo, agora vai. Fosse Fernando Mendes que anunciou a aposentadoria agora no fim de semana da grande música do Brasil, está com Alzheimer, a esposa dele se pronunciou. Fernando Mendes diria, agora que faço eu da vida sem você, não né? Cantaria para o Corinthians, né? Mas não é Fernando Mendes, que saudade, é Fernando Mendes, esse gênio da música popular, ou brega, como queira, mas música de qualidade do Brasil, tá parando. Bom demais, você já tocou muito em seu violão, as canções que Fernando Mendes, muitas, né? Não é Roberto Carlos que cantava, ouça as canções que você fez para mim, mas você realmente sempre cantou muitas canções de Fernando. Mas voltando então ao que interessa, deixando de interessante e partindo para os finalmente, ao Fernando, que não é o Mendes, mas é o Diniz, ele chegou ontem e falou que o coração dele já pulsa como mais um maloqueiro, como mais um da Fiel, já fez aquela média. Agora dizem realmente que ele e a família sempre foram corintianos, né? Jogou no Corinthians em 97, passou pelo Palmeiras, tinha jogado no Juventus, veio pro Palmeiras, foi pro Corinthians, nunca foi um jogador assim de destaque, né? Sempre um jogador muito simples, muito comum, e depois que se tornou técnico é que apareceu mais aí na vida do futebol. Confesso-lhe, caro amigo Cláudio Nicolini, que fiquei surpreso com a notícia. Eu não achava que o Fernando Diniz iria encontrar um outro time grande tão logo assim, depois da saída dele do Vasco. Eu achei que ele ia ficar um tempo mais aí na fila do pátio e queria pegar um time médio aí, mas ele cai justamente agora num time grande. Não sei quem falou, né, que o Fernando Diniz só cai para time grande, ele não cai para baixo, ele cai para cima, né? Ele sai do Santos, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Cruzeiro, sai do Cruzeiro, vai para o Fluminense, sai do Fluminense, vai para o Vasco e agora vai para o Corinthians. Só está dirigindo um time grande do futebol do Brasil. E os resultados não são os maiores, né? Claro que ele tem a conquista da Taça Libertadores com o Fluminense em 2023, o seu grande título na carreira. Viu? Ó, aquela picanha argentina, assim, ó, com 2 dedos de gordura, há uns 5 anos ele garante time grande, Antônio Carlos. Não, é o técnico que foi campeão da Libertadores. Corinthians estreia quinta-feira, ganha do Platense 2-0 lá, pronto, pintou o campeão da Libertadores. Diniz vai levando o timão rumo à glória eterna, Antônio Carlos. Esse é o discurso, meu amigo. Chegou lá, muito contestado já por muitos torcedores do Corinthians, muitos já dizem que ele chega também com um prazo de validade determinado, que não vai ter muito tempo, mas depende do resultado. Você tá corneta também. Não, corintianos falam isso, não sou eu, são corintianos aí da grande mídia que chega. Eu também acho isso, Nicolini. Eu não contrataria para o meu time o Fernando Diniz, né? Aliás, só falta ele ir para o Palmeiras agora para fechar o ciclo dos 4 grandes de São Paulo. Já trabalhou no Santos, no São Paulo e agora vai para o Corinthians. Eu tenho um amigo que me mandou assim agora, antes do bate-papo, assim, Nicola, o que é pior? O Roger, o Diniz ou o Cuca, em fim de carreira? O que é pior? Enquanto isso, a conclusão do pensamento é assim, Palmeiras já tem 5 pontos de vantagem em cima do segundo colocado e dá risada sozinho com o mesmo técnico há 5 anos. Dá para manter o Diniz 5 anos? Diniz tinha que continuar no Vasco, Antônio Carlos. Tinha que continuar. Fala isso pros vascaínos. Os caras não querem nem ver o Diniz pintar de ouro. Santista, então, não pode nem passar perto, rapaz. Eu vi que com esse resumo de técnicos que você fez, né? O Abel, em 5 anos, no Palmeiras, tem 12 títulos, somando o Corinthians, São Paulo e Santos, nos últimos 5 anos, não dá 10, né? Quer dizer, ele sozinho ganha dos 3. Por causa dessa mudança toda, dessa bagunça, claro, falta a continuidade de trabalho, né? Então, cada um com os seus problemas aí,
e o Palmeiras vai nadando de braçada com o Abel, que eu achei que já podia ter parado também, mas parece que retomou aí o trabalho com mais seriedade e vai indo aí. Pois bem. Pois é, não, mas tem um momento, aí depende de quem está lá comandando. Eu falo sempre isso aqui, a gente não está no dia a dia. Lá no Vasco, por exemplo, disse que os jogadores não suportavam mais o Diniz, que no vestiário eles nem olhavam para o Diniz, do jeito que o Diniz os tratava. Maltratava, inclusive, xingando os jogadores durante a partida, com as câmeras no jogo mostrando. Então ficou com um clima muito ruim. Também não é novidade, hein? Não, mas ele no Vasco ele extrapolou. Acho que ele estava se sentindo maior do que a instituição. Tem que tomar cuidado. Mas é lógico, Nicolino, que deve estar muito motivado. Pega um time que está caindo demais de produção e se ele der... Nicolino, você está tão mal assim, ó, que se der uma melhoradinha já tá bom, tá certo? Opa, já melhorou, ó, já empatou com o Platense e tal, já fica melhor. Se ganha de 1-0 é goleada, né? Então, e se ganha do Palmeiras domingo lá em Itaquera, então pronto, Fernando Diniz já, né, vai querer tomar o lugar do Tite como grande técnico da história do Brandão. O novo Brandão. Eu achei realmente que viria o Tite, que também não tá essas coisas, tá em baixa, né? Mas que tem no Corinthians o seu porto seguro. E aí poderia ser a casa dele. Mas parece que o Tite já está cansado e é o filho que está tocando o negócio. Essa é a informação que veio lá dentro do Corinthians. Não traz o Tite, não. Quem vai treinar o time é o filho dele, que o Tite já não quer mais, não aguenta mais, tá? Sabe assim, mais preocupado com o dominó, com o carteado, com o investimento na bolsa, do que ficar lá suando, né, de apito no pescoço e bonezinho na cabeça, Antônio Carlos. E o filho dele teve no Santos lá com o Kleber Xavier, né, que só foi técnico do Santos, foi técnico em lugar, vai ficar na história isso aí também, né, esse Matheus Bianchi, acho que é isso, o nome do filho do Tite, Matheus Bach. E Matheus Bach, filho do Tite aí. Então, se é assim, né, mas eu achei realmente que ele ainda teria mais uma chance aí para comandar o Corinthians, como o Oswaldo Brandão fez, você lembrou dele, quando já... depois de ter feito uma carreira maravilhosa, voltou para o Palmeiras, não deu certo, voltou para o Corinthians, não deu certo, e encerrou a carreira, pronto, lá nos anos 80, né? E aí, meio agora. Bom, Nicolini, futebol é assim, surpresa e mais surpresa. Pelo menos temos certeza de uma coisa, né? O corintiano não vai morrer de tédio, com o Fernando Diniz comandando o time. Você imaginou aquela zaga tocando a bola, saindo de bola ali? Gustavo Henrique para... Ranieri para Angelini, não sei o que toca ali na direita para Mateuzinho, que recua o Gabriel Paulista, que toca para o outro e fica a bola ali, a torcida do Corinthians ali. Vamos ver o que vai ser. Prepare aí, corintiano, seu coração para fortes emoções. Lembrou aquele bom narrador. Prepare o seu coração, torcedor. Essa era boa, Antônio Carlos, do nosso tempo, fica para a história. Jair Rodrigues também cantava. Jair Rodrigues também cantava. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Disparada. Beleza. Muito bom. Deixamos, entretanto, partindo para os finalmente, você lembrou do Odorico? Hoje tem o São Paulo, rapaz, do Roger Pimpão. São Paulo do Ferreirinha. 1, 2, 3, exclamação! Contra o Cruzeiro, o Super Ferreirinha. E o São Paulo vai jogar no Estádio Centenário do Uruguai, de tanta história, palco da primeira Copa do Mundo, meu querido Antônio Carlos, em 1930, contra o glorioso Boston River, pela Copa Sul-Americana. Hoje começa a saga dos brasileiros na Sul-Americana, na Libertadores. Aliás, hoje tem um jogaço, meu querido Antônio Carlos. Pra gente hoje ver. Começa. Hoje começa. Hoje tem o Vascão. Falando do Vascão aí, do Renato Portaluppi, que perdeu para o Botafogo. Pega o Barracas Central. Tem a Barracas esquerda, Barracas de direita e o Barracas Central. Ele pega o Barracas Central, né? Hoje, não me pergunte de onde é. Muito prazer, Barracas Central, né? Esses são os brasileiros na Sul-Americana. Na Libertadores, tem o Tolima, o glorioso Tolima. Grande Tolima, hein? Vai pegar o Universitário. Esse é bom. Hoje tem o Bolívar. Esse é bom também. Olho nesse Bolívar aí, que tem dinheiro, Antônio Carlos. Vai estrear fora de casa. Mas hoje dos brasileiros tem o Fluminense. Fluminense. E o Cruzeiro. Vai jogar contra o glorioso Lagoaíra e o Cruzeiro. Esse pega pedreiro, o Barcelona em Guayaquil.
no Equador, o Barcelona que adora atrapalhar os brasileiros. Libertadores e Sul-Americana. Separa as crianças dos homens agora, Antônio Carmo. Começou, hein? Vai começar agora, ou vão começar as duas competições mais importantes, Série A, que é a Libertadores, Série B, Série A2, que é a Copa Sul-Americana, que está cheio de time de Série A, né? Só do Brasil tem Grêmio, Santos e São Paulo, 3 tricampeões de Libertadores disputando a série B aí, que é a Sul-Americana. Você falou de barraca daqui, barraca dali, pode ser barraca vermelha, barraca amarela também, as que vendem produtos maravilhosos, gostosos aí no sul de Minas, que nos ouvem todos os dias também, não é verdade? Pessoal que já esteve conosco aí, barraca vermelha, sempre tudo mais. Nicolino, então é o seguinte, o Cruzeiro está no grupo da morte. Ele está no grupo da Libertadores com esse Barcelona, que ele encara hoje no Equador, e com o Boca Juniors, que nunca, faz 10 anos que não joga bem, mas todo mundo tem medo de jogar contra o Boca, tá certo? Isso, nossa, tem que jogar com o Boca lá em La Bombonera. Não, mas o Boca perdeu de 5-0 lá do... Não tem jeito, tem que jogar lá, é muito duro. O grupo da morte é o grupo do Cruzeiro na Libertadores. Cruzeiro que vem de uma goleada sofrida para o São Paulo e embarcou aí cheio de problemas. E esse Barcelona, Nicolino, é um time bom, é um time que sabe jogar, é um time que eliminou aí o Botafogo, né, na Libertadores. No ano passado houveram eliminado o Corinthians. Vai dar trabalho. Cruzeiro que se prepare para um jogo complicado nesse grupo aí. Cruzeiro vai ter que suar muito para conseguir a classificação. Já o Fluminense tem um jogo bem mais tranquilo, Lagoaíra da Venezuela. Se fizer o combinado São Manuelense, Urupê de Suzano, a gente vai lá, encara os caras e deve ganhar, né? E na Sul-Americana, o Vasco, igual para igual. O Vasco, que parece que não vai nem o Renatão para lá, o Vasco vai poupando aí jogadores nesse começo e tal, não sei o quê, vai descansar, arrumar casa e vai pegar o Barraca Central na Argentina. Jogar contra time argentino sempre é complicado, o mesmo time mais desconhecido e menos gabaritado, e o São Paulo contra o Boston River, que já jogou Libertadores, está por aí, mas também não deve dar tanto trabalho assim para o São Paulo no Uruguai. São Paulo animado depois da vitória sobre o Cruzeiro, vamos ver o que vai conseguir. E a bola vai rolar, então vamos acompanhar tudo aí, porque você vê que você falou do Bolívar, que vai pegar o Independente Rivadavia, da Argentina, que é caçula, que é novato, que pela primeira vez joga a competição. Aí ele deu o de Quito, vai pegar o Alves Red da Bolívia, que é aquele time que sempre dá trabalho, né? Então, é o começo, é o início. O Boca Juniors hoje, por exemplo, na Libertadores, joga contra a Universidade Católica. Esse é o grupo do Cruzeiro. É o grupo mais forte, sem dúvida alguma, dessa primeira fase da Libertadores. A bola vai rolar hoje, amanhã e quinta. Vamos acompanhar. É isso, meu querido Antônio Carmo. Hoje tem o São Paulo lá. Aliás, o São Paulo mandou carta lá pro zagueiro lá, Arboleda, que sumiu, foi tomar umas cachaças. É muito louco o Arboleda. Quando tá em forma, sabe jogar. É um baita de um zagueiro, um dos zagueiros mais habilidosos dos últimos anos a jogar no Brasil. Ele com a bola nos pés é muito bom, mas tá mais velho e não para com a mardita. Então, e aí, de vez em quando ele some e tal. Acho que agora vai embora, viu? Vão dar mala para ele aí no meio do ano, viu, Antônio Carmo? Ontem eu vi várias versões, uma delas ele ganha cerca de R$1 milhão no São Paulo, o Nicolini. Diz que o dinheiro não dá. Tá sempre pedindo vale no São Paulo, ele só faz bobeira, só faz bobagem. Ele diz que tá com umas pendências bravas aí, por isso que resolveu dar uma fugida lá do Morumbi, no São Paulo. Vai ter um rompimento de contrato, a não ser que ele consiga mudar muito essa história aí. Ele está no São Paulo há 9 anos já, desde 2017. Já aprontou, já saiu, foi pro Equador. Quando ele vai para lá, né, ele junta a turma dele, aí, meu amigo, a noite tem 24 horas. Vai, roda e roda, e é realmente um daqueles que, olha, não para. Ele já saiu lá com foto da camisa do Palmeiras, que os amigos dele é palmeirense, ele tirou foto com a camisa do Palmeiras, vê se pode um negócio desse, né? Voltou pro São Paulo, aquilo lá foi a gozação, tava bêbado. Os caras tacaram a camisa em mim lá e tal, não sei o quê. Tem sempre e o São Paulo deixou Paulinho passar. Majestade, né, Antônio Carmo? Né? Que as histórias dos boleiros contam, né? Tem sempre um, né? Sempre tem, né? De vez em quando aparece, né? Esse é desse. Parece, né? Ele é assim. Mas agora parece que o ciclo deles no Morumbi se encerrou. Vamos ver como é que ele resolve a situação aí. É problema dele, né? Vai ter que solucionar. É isso, vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo.
tudo o que está acontecendo. Libertadores e Sul-Americana começa hoje. E hoje começa as quartas de final da Champions League, com um jogaço de bola. Real Madrid, Bayern de Munique, meu querido Antônio Carlos. Jogo no Santiago Bernabéu, 10. Hoje o Madrid é Vinícius Júnior e mais 10. E ele vai, grande Real Madrid, vai Vinícius Júnior, vai Brasil, Antônio Carlos. E tem Sporting e Arsenal para quebrar o gelo também, tá bom? Pois é, 4 da tarde os dois jogos. E quando ele é inegável, nós não somos aqui fãs do Vinícius Júnior, que para mim é um jogador absolutamente normal, né? Até te mandei ontem uma fotinho aí que tá rolando, né? Ele de pé na beira do banco e 5 rapazes sentados ali no banco. Quem sai daqui para ele sentar? Romário, Neymar, Pelé, Ronaldo, né? Quem vai sentar? Quem levanta para ele sentar no lugar, né? E Ronaldinho Gaúcho? Ninguém, né? Ele vai ficar de pé, porque ele joga menos que todos. Ainda faltou ali o Rivaldo e o Bebeto, né? Então, quer dizer, mas é inegável dizer que ele tem tido uma participação muito efetiva no Real Madrid. O Real foi campeão contra o Liverpool há alguns anos com o gol dele, apesar daquele jogo lá ter sido dominado inteiramente, mas ganhou com o gol dele. É um jogador que tem dado resposta aí no Real Madrid, não de uma maneira tão efetiva como, por exemplo, o Ronaldo deu lá, jogando pelo clube merengue, mas ele tem sido um jogador expoente. Muitos falam da qualidade dele. Chega na seleção brasileira, que para nós é o que interessa, que o Real Madrid para nós é menos importante do que São Manuelense e europeus, né? Quando chega na seleção, que é a hora de mostrar realmente, não faz nada e não joga nada. Agora deram a camisa 10 da seleção para ele, né? Para ver se, usa essa 10 aí, vê se, né? Vem aí alguns frutos bons para você aí, certo? Isso, vê se você consegue. Mas vamos ver. Esse é um jogo Bayern lá, campeoníssimo também, da Champions. O Lothar Matthäus, que até foi técnico do Atlético Paranaense, não se sabe nem como nem porquê, rapidamente aí num tempo aí, ele falou o seguinte: o Vini Júnior é uma mentira, ele só reclama, ele causa confusão só para ficar se posando de vir, para ficar chorando depois. Palavras do Lothar Matthäus, que já botou fogo no jogo aí, tá certo? Ele que é ídolo do Bayern de Munique. Falou, esse Vini Júnior é uma figura que não desperta interesse. Pronto, já botou lá e avisou o lateral do Bayern, que eu não sei quem é. Dá no meio dele na primeira bola, que pronto, ele já vai chorar e depois a coisa já fica mais fácil. Vamos ver, jogar contra o Bayern nunca é fácil, né? Real e Bayern, jogar sem dúvida alguma. Vamos acompanhar. Vamos sim, meu querido Antônio Carlos. 2 jogos de hoje, amanhã os outros 2. A gente fica de olho aqui para contar para todo mundo. Um registro: o Goiás venceu o Criciúma 1-0 na Serrinha ontem à noite e chega aos 7 pontos em 3 rodadas da Série B. Fechamos assim a 3ª rodada, meu querido Antônio Carlos, campeonato da Série B. 4ª rodada começa na sexta-feira. Outro detalhe importante: hoje tem NBB, hein? São José e Brasília lá no Nilson Nelson. Você transmitiu tanto o jogo lá, ginásio bom, Antônio Carlos. E o Brasília, esse ano, é o mesmo Brasília daquela época ou não, hein, Antônio Carlos? O Brasília já foi melhor. A única vez que o São José chegou na final, né, 2011 e 12, foi contra o Brasília, que tinha Nezinho, que tinha Alex, que tinha Gustavo, o Guilherme Giovannone, tá? Era um super time. O time de Brasília foi campeão. Depois passou por uma fase ruim, agora com o Fúvio trabalhando por lá, trabalhou lá, foi para o time, e o Brasília cresceu, melhorou muito a sua situação dentro do NBB, está fazendo uma bela campanha. Quem despencou aí foi o Flamengo, Nicolino. Vem de 3 derrotas consecutivas. O time do Flamengo caiu do primeiro para o 5º lugar na competição. O Brasília está na frente do Flamengo. O Brasília está com 9 derrotas, o Flamengo foi para 10. 4ª derrota, o Flamengo perdeu ontem em casa para o Minas. Perdeu mais uma partida, 4 derrotas seguidas, o que é um fato muito raro. 93-86 a vitória do Minas no Rio de Janeiro ontem. O Flamengo está junto com o Corinthians, com 34 vitórias e com 24 vitórias e 10 derrotas. Então caiu muito. O Brasília está um pouco acima, tem 26 vitórias e 9 derrotas. O São José está em 8º lugar com as suas 14 derrotas. Então, hoje o Brasília é favorito, sem dúvida alguma. O NBB que chega na sua reta final, viu? São 38 jogos, já tem time com 36, time com 35, jogo complicado, bastante complicado hoje para o São José diante do Brasil. É isso, vamos ficar de olho no NBB, Antônio Carlos. Bom, amanhã
A gente tem o João Fonseca, tá jogando Monte Carlo, vai pegar o 27 do mundo, hein, Antônio Carmo? É hoje já? É amanhã? Não, ele jogou ontem. Não, ele jogou ontem e ganhou do canadense. 2-0. O Guilherme Diallo 2-0 e agora volta. Para mim estava marcado para hoje, não sei se é hoje ou amanhã, mas ele volta a pegar aí um 28, é amanhã sim, um 28 do mundo, né? E vai para tentar no Saibro lá, vai pegar um tenista francês, né? Vai jogar amanhã, está jogando Monte Carlo, vamos ver se consegue passar mais adiante, fazer uma boa campanha. É isso, vamos ficar de olho no João Fonseca também, meu querido Antônio Carmo. E seguimos na pelota. Os brasileiros aí começam nos campeonatos sul-americanos, Antônio Carmo, e a gente acompanha e vai contando tudo por aqui. Eu acho que por hoje é isso, hein? Passa a régua e vamos pro jogo, tá bom? Muita coisa ainda para acontecer, né? Agora o pessoal, como se diz, muda a chavinha, esquece o Campeonato Brasileiro, todo mundo aí, dos brasileiros só, o Mirassol é que vai jogar em casa, né? Aliás, ontem teve a inauguração do Aeroporto Internacional de Rio Preto, que está aberto só para receber as delegações aí. Chegou o Lanús ontem lá para jogar em Mirassol, está em Rio Preto, viaja amanhã para o jogo lá contra o Mirassol, que vive uma crise técnica danada, lanterna do brasileiro, enfim. Bom, tem muita coisa ainda a gente pode contar por aqui. A gente se fala. Um abraço aí para você, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos honram, com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça, hein, gente? Até mais. Agora, 8 horas e 37 minutos.